Nesse vídeo eu falo para você se Romero, Thales Magno e Michael podem renovar com o Corinthians, porque está pipocando essa notícia por aí, e eu fui checar e vou te contar os bastidores que eu apurei em relação a Romero, Thales e Michael. Vamos também falar nesse blend de informações que os documentos para o Ministério Público envolvendo os ex-presidentes foram entregues, e há uma questão na demora que eu vou te contar um bastidor importante que você vai ficar sabendo agora aqui nesse blend de informações. Vamos também falar sobre a escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético Paranaense. Dorival Júnior vai poupar os jogadores que defenderam as suas seleções na data FIFA, teve treinamento de pênaltis, tudo isso agora para você nesse blend, que ainda tem as renovações anunciadas, como já havia, né, cravado o canal Café do Setorista, renovações de Gustavo Henrique e também de Jacaré. E que história é essa dos vices também caírem em caso de problemas com o presidente? Vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, vamos falar da escalação do Corinthians, por quê? O Corinthians treinou pênaltis hoje, tá? Existe, claro, ali, né, os jogadores que não puderam participar, né, da atividade, né? Quais foram os desfalques? Vamos lá, da atividade. O Hugo Souza, Martinez, o Memphis, o Romero e o Félix Torres, todos convocados por suas respectivas seleções para a data FIFA, tá? Além deles, né, o Ranieri e o André Carrillo, que estão entregues ao departamento médico. Houve ali as cobranças de pênaltis, o Corinthians ganhou o jogo de 1-0, mas é claro, né, o Corinthians quer classificar no tempo normal, mas é bom ser prudente, é bom treinar. Em relação a poupar, tá? Vai ser avaliado, né, cada jogador no seu retorno. Então, a ideia que eu estou sabendo do Dorival Júnior é que ele quer colocar a força máxima, mas cada jogador vai ser ouvido, né, quando retornar. E aí, um ou outro pode ser poupado, dependendo. Então, assim, vamos deixar claro aqui, né, bem objetivo para você, quem não jogar é porque pediu para não jogar, enfim, ou então, né, não sei se vai dar tempo de fazer o exame de secar, mas a vontade do Dorival é colocar a força máxima, tá? Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio-campo, Michael, né, José Martínez, Breno Bidon e Garro. Caso o Martínez não tenha condição, joga o Charles, tá? Na frente, Memphis e Yuri Alberto. Se o Memphis não tiver condição também, por ter defendido a seleção da Holanda, Guinegão, cheio de paixão, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha aí dessa escalação do Corinthians. Vamos embora, vamos seguir falando do Coringão. Dedo no like! Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians anunciou as renovações de contrato, tá, de Gustavo Henrique e também, né, do lateral direito Jacaré. Como já havia informado, né, eu cravei para vocês na sexta que ele tinha assinado na sexta-feira. Hoje apareceu a foto, tudo aí o Corinthians divulgou, tá? Gustavo Henrique, né, 2 anos de contrato, como a gente já havia comentado com vocês, tá? Não tem nenhum segredo em relação a essa renovação, tá? E o Jacaré, né? Também que esse é interessante a gente passar algumas coisas, né? O Jacaré agora com contrato até outubro de 2029, tá? Como eu também havia passado isso para vocês. A multa rescisória de 72 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional, tá? Então fica um pouco mais difícil aí para os clubes brasileiros querendo contratar um lateral de 72 milhões, não vão contratar, né? Ficou emocionado aqui no texto, né? Glorificou a Deus, o nosso querido Jacaré, e agora, meu amigo, já voltou a treinar, né, com os profissionais, tá? Já voltou a treinar com os profissionais e quem sabe pode ser utilizado aí pelo técnico Dorival Júnior. Deixa o like, Jacaré renovado, Gustavo Henrique renovado. Olha só, os documentos foram entregues, enfim, os documentos foram entregues. Tem uma coisa, né, que me preocupou nessa questão aí dos documentos entregues, que pode mudar o rumo aí dessa investigação. Eu vou até colocar para vocês na tela, tá? Ó, o Departamento Financeiro e Jurídico, né, esclarece que houve demora em reunir o primeiro conjunto de informações devido à invasão de 31 de maio,
quando documentos foram subtraídos. O material foi protocolado pelo clube e entregue à Justiça a fim de atender às solicitações realizadas pelo Ministério Público. O Corinthians reforça que entregará quaisquer documentos solicitados, visando resguardar sua marca, a fim de atender às solicitações realizadas pelo Ministério Público. O Corinthians reforça que entregará quaisquer documentos solicitados, visando resguardar sua marca e reputação bem com o cumprimento do devido processo legal. Cara, isso me preocupa muito, porque com essa nota, né? Com esse argumento do Corinthians, né? Tinha aquele dos uploads que eu havia trazido para vocês, que é verdade também, teve um problema. E agora o Corinthians aponta aqui que demorou também para entregar, porque sumiram os documentos na invasão, tá? E, meu amigo, e foi como o Tuma disse na entrevista coletiva: se sumiu, roubaram, acabou, velho. Esses documentos, como vão conseguir de volta esses documentos? Pode até conseguir um ou outro. Se forem as notas fiscais, beleza, né? Você pede segunda via no banco. Agora, e esses documentos que sumiram? Então, cara, isso preocupa bastante, né? E vai atrapalhar certamente as investigações. Deixa o like. Sobre a entrevista do presidente Romeu Tuma Júnior e do Leonardo Pantaleão, que é o presidente da Ética, né, vice-presidente do Conselho, o Tuma falou um negócio interessante em relação à reforma do Estatuto, tá? Ele quer, na reforma do Estatuto, primeiro, mudar o mandato de 3 para 4 anos. Eu acho muito, tá? Porque se você pegar um presidente bom, beleza, né? E esse presidente bom pode preparar um sucessor. Agora, se você pegar um presidente ruim e o cara ficar 4 anos, meu irmão, eu não curto muita ideia. Outra coisa que o Tuma falou, e aí eu achei interessante, é parar de evitar, né, que todo mundo que entre ficar mudando os contratos. Tipo, contrato de segurança, contrato da faxina, contrato de sei o quê. E o Tuma falou que é pôr os coleguinhas, né? Enfim, coisa de esquema, né? Isso que o Tuma quis dizer. E eles também querem evitar isso na reforma do Estatuto. Não vai ficar mudando contratos, não. Contrato desse, vou pôr ali as empresas tal, não vai ter mais essa mudança. Outra coisa que ele falou interessante é que se tiver algum problema com o presidente, vão cair os vices também. Tá? Por que ele quer colocar isso? Por que querem colocar isso na reforma do Estatuto? Para evitar sabotagem. Porque ele falou que nos últimos anos, né, os vices ficam querendo sabotar os presidentes. Rapaz, Corinthians vai querer renovar os contratos de Romero, Michael e Thales Magno? Vamos lá. Eu vou apurar para vocês, né? Vou apurar não, né? Vou falar para vocês o que eu apurei e algumas coisas, né, deixar bem claras aqui. No caso do Michael, o Dorival gosta dele, mas ainda não convenceu a diretoria sobre a renovação, tá? E eu duvido muito, pelo que eu apurei, que o Dorival vai comprar essa briga com a diretoria, se a diretoria realmente não quiser. O Thales Magno não há interesse, tá? Não há interesse do Corinthians em renovar com o Thales Magno. O Corinthians não vai falar isso em público, vai negar, até para não criar um desgaste com os jogadores. Às vezes o jogador é querido, pode criar um desgaste até com o elenco. Então o Corinthians não vai confirmar isso, tá? Outra notícia boa, o Romero também não vai renovar, tá? Agora, tem uma coisa importante, né? Não dá para cravar. Mas, Samir, aí fica difícil, né, a notícia. Não, vou explicar. Se hoje, né, terminasse a temporada hoje, ele não renovaria. Mas acontece que o Romero já fez isso já nos últimos anos. Chega na reta final, o homem, né, desanda a fazer gols. E aí, como é que fica? Tá? Então, assim, a avaliação da diretoria hoje é não renovar. Mas, se houver uma mudança, né, no futebol dele até o final do ano, o caso do Romero vai ser reavaliado. Até porque o Romero, né, é o queridinho, tem aquela moral lá dentro, lá, que todo mundo sabe que tem. Então, o Michael vai depender, né, do Dorival, que quer o Michael convencer a diretoria. Thales descartado, e agora o Romero, né, tem essa questão aí. Hoje não renovaria, mas, né, fiquem atentos, porque o quadro do Romero, eu quero deixar isso claro para vocês, pode mudar. O Romero tem números bem ruins, né, no ano de 2025,
em 45 jogos em 45 jogos foram 25 como titular, ele marcou apenas 5 gols e deu 3 assistências, tá? Ele está numa má fase tão grande, né, que ele está há 4 meses sem marcar um gol, né? O último gol dele foi em abril, na vitória de 1-0 sobre o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Então, olha só, velho, o cara não marca um gol há 4 meses, meu irmão. Como é que vai querer renovar com um cara desse? Não existe, né? Mas, enfim, hoje não querem, tá? O Romero não renova. Michael, ainda vamos deixar a discussão. Thales também está descartado. Eu fui apurar tudo para vocês, já que está pipocando isso aí, né, nas redes sociais. E o Romero tem esse problema, né? Não sei se é problema, se ele marcar gols ajuda, mas por outro lado,